Vamos lá, pessoal. Esse aí a gente tem que pensar um pouquinho, tá? E aí, Cícero, vamos usar as fórmulas aí e a gente precisa procurar que fórmula que a gente vai botar em cada um lugar, tá? A gente precisa entender algumas coisas sobre esse exercício e encaixar as fórmulas direitinho. Como disse para vocês, é uma homenagem à galera aí de engenharia civil, né? O que fala esse exercício? Um pilar de concreto é reforçado com 4 barras de aço, cada uma com diâmetro de 8 milímetros. Então, eu tenho um pilar de concreto de seção transversal quadrada, cujos lados, né, valem 15 centímetros, e tem aqui 4 vergalhões de aço que tem diâmetro de 8 milímetros cada um. E esse pilar, ele suporta uma carga de 50 toneladas. Já falamos sobre a diferença entre pilar e coluna? Não. Não, falamos, não me lembro. Não lembra? Um é quadrado, outro é redondo. Os que se aproximam e que têm seção transversal circular são chamados de colunas, tá? Os demais, seção transversal quadrada, retangular, esses todos são pilares, tá? Só não briga com o pedreiro vai chamar tudo de coluna, então você conversa com ele falando sobre coluna. Mas quando você for conversar com outro engenheiro ou com um gerente, diretor de empresa, seja lá quem for, você se refira a pilar, se tiver seção transversal quadrada ou retangular, e se for seção transversal circular, você chama de coluna. Não vamos falar, né, no linguajar técnico com quem não precisa, mas vamos falar o linguajar técnico com quem de fato precisa. Bom, então o pilar de concreto é reforçado com 4 barras de aço, né, um pilar de concreto armado, com diâmetro de 8 milímetros e suporta uma carga axial de 50 toneladas. Então está sendo comprimido aqui com 50 toneladas. Determine a tensão média do concreto e do aço. Então, qual é a tensão a qual está submetido o concreto? Qual a tensão a qual está submetido o aço? Sabendo que o modo de elasticidade do aço é 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados e o do concreto igual a 2,1 vezes 10 a quinta kgf por centímetros quadrados. Faltou subir esse 2 aqui. Bom, acabei, li e a gente não foi tirando, né, os dados. Então, o primeiro dado é que o diâmetro de cada um desses vergalhões é de 8 milímetros, que a carga é de 50 toneladas. Eu quero saber qual é a tensão no concreto, qual a tensão no aço, sabendo que o modo de elasticidade do aço é 2,1 vezes 10 a sexta e o modo de elasticidade do concreto é 2,1 vezes 10 a quinta. Então, a gente precisa, pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, quando eu coloco essa carga de 50 toneladas, essa carga ela está incidindo em cima do conjunto ou incidindo em cima do concreto e incidindo em cima do aço? É 50 no concreto e 50 no aço ou é 50 no conjunto todo? No conjunto, né, professor? Beleza, todo mundo consegue perceber isso? Quando eu coloco essa carga de 50 toneladas aqui, eu estou colocando a carga no conjunto. Ou seja, parte dessa carga vai atuar onde? No concreto, parte vai atuar nos vergalhões de aço. Concordam comigo? Concordo. Pode discordar, tá? Se quiser discordar, discorda e a gente vai discutir sobre essas coisas. Então, olha só, quando eu coloco 50 toneladas, eu estou colocando na estrutura, que é uma estrutura composta por concreto e composta por aço. Então, eu tenho uma parte, né, uma parcela dessa carga que vai atuar em cima dos vergalhões de aço e uma parcela dessa carga que vai atuar em cima do concreto. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que a minha força, que são essas 50 toneladas, ela vai ser composta de quê? De uma parte que atua em cima dos aços e de uma parte que atua em cima do concreto. Reescrevendo isso aqui de uma fórmula para ficar melhor para a gente entender, então a força que atua no aço mais a força que atua no concreto é igual à minha força, que vale 50 toneladas. Até aqui, tudo tranquilo? Beleza. Sim? Todo mundo acompanhou? Bom, isso aqui me dá margem para resolver alguma coisa? Não, porque quantos números somados dão 50? Uma infinidade de números. Muitos números somados me dão 50. E qual a única informação que eu tenho? O diâmetro, o lado do quadrado e os modos de elasticidade. Mas eu não tenho área aqui, não tem modo de elasticidade. E aí, Cícero, a gente vai recolher lá para o nosso formulário. A gente não tem uma outra fórmula que envolve a força? A gente tem uma fórmula que envolve a força que diz o seguinte, que tensão é igual a força dividido pela área, não é?
Se eu Isso. quiser isolar a força vai ser igual a quem? Tensão vezes a área. Isso. Então, força é igual a tensão vezes a área. Vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos escrever essa fórmula aqui, ó, para o aço e vamos escrever essa fórmula para o concreto. Como é que ficaria? Ó? Para o aço, então, a força que atua no aço vai ser igual à tensão que o aço está sofrendo vezes a área do aço. A força que atua no concreto vai ser igual à tensão que o concreto está sofrendo vezes a área do concreto. Nada diferente do que a gente tem feito até agora. O que eu vou fazer agora? No lugar dessa força do aço, eu vou substituir por esse termo. No lugar da força do concreto, eu vou substituir por esse termo. Então, pego de novo aquela minha equaçãozinha lá, ó, FA mais FC igual a 50, e vou reescrever. Como é que ela vai ficar na hora que eu reescrever? Ó, no lugar de FA, eu estou colocando quem? Tensão no aço e área do aço. Então, a tensão do aço vezes a área do aço, mais quem é FC? Tensão do concreto vezes a área do concreto. A minha fórmula agora ficou dessa forma, tá? Até aqui, só matemática que a gente está fazendo, tá? A gente está utilizando os nossos conhecimentos em resistência dos materiais, pegando as fórmulas que a gente conhece e manuseando essas fórmulas. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, agora, o que a gente Ok. vai fazer? Começou a clarear. Por que começou a clarear? Porque a tensão é o que eu estou procurando, ó. E a área eu consigo determinar, ó. A área do aço eu tenho como determinar, que eu tenho o diâmetro, e a área do concreto também tem como determinar. Mas a tensão eu tenho como determinar? Não tem. Não, E é justamente o que ainda eu não. preciso descobrir. Mas vejam só, eu tenho uma fórmula que me relaciona a tensão justamente a quem? Ao módulo de elasticidade. Que fórmula é essa? É aquela fórmula lá que mede a rigidez, Sim. né? A lei de Hooke. Módulo de elasticidade é igual a tensão dividido pela deformação. Se eu quiser calcular a tensão, basta passar essa deformação aqui para cima. Então ficaria como? Tensão igual a módulo de elasticidade vezes a deformação. Vou fazer a mesma coisa. Vou escrever isso aqui em função do aço e vou escrever isso aqui em função do concreto. Conforme eu fiz aqui em cima, ó. Então, a tensão no aço vai ser igual a quem? O módulo de elasticidade do aço vezes a deformação que o aço sofre. A tensão no concreto vai ser o módulo de elasticidade do concreto vezes a deformação que o concreto sofre. Tá? Continuando agora, voltando lá para a matemática, eu vou reescrever essa minha fórmula que tinha esse aspecto, passou para esse aspecto, agora eu vou reescrever colocando no lugar da tensão esses valores. No lugar da tensão do concreto, esses outros valores. Então, para essa minha fórmula aqui, ó, vou reescrever. Ó. Então, no lugar da tensão do aço, vou colocar o quê? Módulo de elasticidade do aço vezes a deformação do aço. No lugar da tensão do concreto, vou colocar quem? Módulo de elasticidade do concreto vezes a tensão do concreto. Então, minha fórmula ficou assim agora. Ó. Módulo de elasticidade do aço vezes a deformação no aço vezes a área do aço, que é essa minha primeira parcela, mais módulo de elasticidade do concreto vezes a deformação no concreto vezes a área do concreto. Isso tudo aqui, que na verdade é minha força no aço mais a força no concreto, é igual a 50. E aí aqui agora que a gente precisa parar e analisar a estrutura, porque é aqui que está o pulo do gato, é aqui que a gente vai descobrir como resolve o exercício. Pensem só no seguinte, quando eu faço essa força de compressão, a deformação que ocorre no concreto é a mesma ou é diferente da deformação que ocorre no aço? Diferente. É diferente? É. Deixa eu te perguntar, você já viu por um acaso os vergalhões de aço saírem aqui, ó, aparecerem para o lado de fora do concreto, por ele estar sendo comprimido? Ah, já vi aparecer. Agora, qual era Não, a força que você já viu aparecer porque o pedreiro vai lá, ele vai construir, aí o que ele compra lá, né, de ferragem, né, para o pilar, a ferragem tem um determinado tamanho, mas ele só enche até aqui e fica aparecendo porque está do lado de fora. Não, eu achei que era Depois por de, causa, eu achei que era por depois causa de pronto. Oi?
Eu achei que era por causa da elasticidade, porque Não, 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 não. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você. o Os casamento vergalhões perfeito, de né? aço, eles possuem nervura. Uhum. Nervura é assim uns ressaltos. Eles não são lisos, os vergalhões de aço utilizados para a engenharia civil, na construção civil. Eles têm nervura justamente para eles ancorarem no concreto, para que eles não deslizem no concreto. Então, o vergalhão utilizado na construção civil, ele não desliza dentro do concreto. É diferente do vergalhão utilizado, por exemplo, pelo serralheiro. O serralheiro compra o vergalhão que é liso, ele não tem nervura nenhuma. Alguém Entendi. aí que possa, que trabalhe ou que conheça lá, por exemplo, lá na Gerdau, você vai ver que os vergalhões da Gerdau vêm com um monte de coisa, vem nervura, vem escrito o nome da empresa, vem escrito Gerdau neles, vem escrito um monte de coisa. Esses ressaltos são justamente para que o vergalhão fique ancorado, que ele fique preso no concreto. Ou seja, quando você comprime um pilar de concreto armado, a deformação que ocorre no vergalhão é a mesma que ocorre no concreto. Se o Ah, concreto diminuir de comprimento, o vergalhão diminui de comprimento junto com o concreto. Tá? Então nunca vai acontecer de você comprimir essa estrutura toda e o vergalhão ficar com a pontinha aqui aparecendo, ele começar a sair daqui. Se isso acontecer, a tua estrutura rompe. Tá? Porque para ele sair, como ele tem várias nervuras, ele vai começar a romper tudo aqui dentro. Então, na verdade, a deformação que ocorre é a deformação do conjunto, ou seja, a deformação do concreto é igual à deformação do aço. Então, eu já posso dizer aqui, ó, que a deformação sofrida no aço é a mesma deformação sofrida no concreto e vou chamar essa deformação de E. E isso me permite reescrever novamente a minha fórmula, substituindo aqui, ó, a deformação do aço por uma simples deformação, que é a mesma para os dois, e a deformação do concreto por uma simples deformação, que também é a mesma para os dois. E é isso que eu faço. Pronto. Baseado nesse conhecimento de que toda a estrutura vai se deformar por igual, que a deformação é a mesma nas duas, eu consigo trazer a minha fórmula para esse aspecto. E aí eu vou usar a matemática agora. Vou colocar esse Ezinho aqui, que é a deformação, em evidência. Ou seja, se eu divido isso tudo aqui por E, fica a área do aço, perdão, o modo de elasticidade do aço vezes a área do aço. Se eu divido isso tudo aqui por E, fica o modo de elasticidade do concreto vezes a área do concreto. Aqui agora, gente, é só matemática. A gente chama isso de colocar em evidência. Ó. Então, esse E vai sair daqui e esse E saiu daqui. Então, é só vocês observarem. Ó. Se eu multiplicar esse E por esse primeiro termo, vai ficar isso que estava aqui. Se eu multiplicar esse E por esse segundo termo, vai ficar isso que estava aqui. Então, eu simplesmente tirei o E daqui. Isso chama-se colocar em evidência. Agora ficou mais fácil. Por quê? Para eu determinar o valor dessa deformação, aqui não está multiplicando? Eu vou jogar isso tudo aqui para baixo dividindo. E aí minha fórmula passa agora a ter esse aspecto. Notem que agora eu já tenho como calcular a deformação que a estrutura sofre. Por quê? Porque o modo de elasticidade do aço eu conheço. A área do aço eu vou calcular. O modo de elasticidade do concreto eu conheço. A área do concreto eu vou calcular. Bom, tirando a parte aqui, né, que eu acho que colocar em evidência, um monte de gente não lembra, tirando essa parte matemática, o raciocínio que a gente utilizou até aqui, como é que tá? Tá indo? tá ok. Tá ok? Então a gente vai para a parte agora de calcular as áreas. Agora, outro detalhe bastante importante, ó. Quantos vergalhões eu tenho aqui nessa estrutura? 4. Tem que somar a área dos 4. Isso, então a área, na verdade, vai ser multiplicada por 4. Então a área do aço, que é uma seção transversal circular, ela é πd2 sobre 4. Mas quantos vergalhões eu tenho? 4. Bom, já posso aqui de cara pegar, né? Cortar 4 com 4, a minha área vai ser igual a quem então? Π vezes d ao quadrado. Substituindo o valor, e lembrando que aqui está em centímetro, então esse 8 milímetros eu tenho que passar para centímetros. 8 milímetros correspondem a 0,8 Zero. centímetros, tá? Isso. Então, aqui eu terei uma área de aproximadamente 2 centímetros quadrados. Beleza, calculei a área do aço. Agora, a área do concreto. Outra coisa que a gente tem que se lembrar. O concreto, ele é um quadrado. Para calcular a área do quadrado, como é que a gente faz? Lado ao quadrado. Mas não pode esquecer que eu tenho que subtrair a área do aço. Porque aqui está ocupado pelo aço. Então, é a área do quadrado menos a área do aço.
Então, a área do concreto vai ser o lado ao quadrado, que é o 15 ao quadrado, menos a área do aço, que eu já calculei. Substituindo lá, eu vou ter um valor de 223 centímetros quadrados. Então, esse 15 ao quadrado, né, corresponde a 15, que é o lado do quadrado, e esse 2 é a área do aço que eu estou subtraindo. Então, esses 4 furinhos aqui eu tenho que tirar. Porque senão eu vou colocar a área a Professor, mais. Sim? pode repetir essa parte aí, por favor? Desde aqui ou aqui de baixo? Isso, desde aí mesmo. Daqui? É. Beleza, então olha só, olha para cá, ó. Quando eu falo. Peraí que eu acho que eu tive um sinal aqui de que a bateria está baixando. Quando eu olho para cá, para esse quadrado, ó, que seria a seção transversal do concreto, eu tenho que me lembrar o seguinte, que eu vou calcular essa área como? Quadrado eu calculo como? O lado ao quadrado, 15 vezes 15, que é o que está aqui, ó, 15 ao quadrado. Mas eu não posso me esquecer que esse pedacinho aqui, essa bolinha que está aqui, essa que está aqui, essa e essa daqui, são, na verdade, quem? A área que está ocupada pelo vergalhão de aço. Então, a área do concreto vai ser essa área do quadrado menos essas 4 areazinhas que estão aqui, ó, que foi o que a gente calculou aqui em cima. Por isso eu fiz 15 ao quadrado menos o 2. Ah, Foi ou não? beleza. Tá? Como se Foi. eu tivesse furos aqui, ó. Imagina que fossem furos. Na verdade, não são furos, mas está preenchido por outro material que é o aço. Tá bom? Aí agora o que eu vou Show. fazer? Vou pegar minha fórmula e vou substituir os valores. Trago minha fórmula de volta lá. Não posso esquecer que esse 50 aqui estava em tonelada. Vou passar para KGF, então 50 vai ser 50.000 KGF. Modo de elasticidade do aço, 2,1 vezes 10 a sexta. Área do aço, 2 centímetros quadrados. Modo de elasticidade do concreto, 2,1 vezes 10 a quinta. Área do concreto, 223 centímetros quadrados. Agora eu posso calcular a deformação. A minha deformação ela vai dar 0, aproximadamente, tá? 0,001. De posse da deformação, agora eu posso calcular, ó. Vamos voltar lá, vamos nos achar, ó. Aqui, ó. Tensão do aço é o modo de elasticidade do aço vezes a deformação do aço, que é a mesma, né? Para o aço e para o concreto, que é o valor que a gente calculou. E a tensão no concreto? Modo de elasticidade do concreto vezes a deformação no concreto. Então, vamos calcular cada uma delas agora. Deformação no aço é igual a modo de elasticidade do aço vezes a deformação no aço, que vai ser igual a 2,1 vezes 10 a sexta, que é o modo de elasticidade do aço, vezes o 0,01, que é a deformação que eu achei, que me dá uma tensão no aço, que foi o que foi pedido, né, lá no início, de 2.100 kgf por centímetros quadrados. Para o concreto, a mesma fórmula. Tensão no concreto igual ao modo de elasticidade do concreto vezes a deformação no concreto. Substituindo, modo de elasticidade do concreto, 2,1 vezes 10 a quinta, vezes 0,001, que é a mesma deformação para os dois, é a deformação sofrida por toda a estrutura. Isso vai me dar uma tensão no... Opa, faltou corrigir aqui, uma tensão no concreto de 210 kgf por centímetros quadrados. Esse aí é bem bacana, né? Bacana, né? Não, mas deu para entender. Deu? Gente, olha só, eu coloquei, eu sempre, esse aqui nem sempre a gente consegue fazer, tá? Às vezes a gente tem exercícios na apostila e às vezes a gente consegue fazer a mais, às vezes a gente consegue fazer a menos, depende de como está dividido o calendário. Sim, fala. Cara, assim, é fácil. Se você tiver uma boa memória, é coisa de você voltar na matemática, lembrar da fórmula.